E aí, pessoal, tudo bom? Bom, vamos dar início à Lei de Diretrizes e Bases nesse modo de legislação educacional, que ele é composto por parâmetros curriculares nacionais, bases nacionais comuns curriculares e LDB. LDB eu vou trabalhar com vocês em 3 aulas, tá? E tenho que explicar como é que será essa dinâmica. Eu não vou passar toda a LDB, seria um grande desperdício. Eu vou trabalhar com as modificações e as partes mais importantes na LDB, costumam cair nos concursos, mas mesmo assim fica muito extensa, mais de 70 transparências. Então, se a gente fosse trabalhar com toda a LDB, ficaria difícil reter, né? Então, eu vou dando ênfase, explicando as alterações, as modificações, tá? Vamos lá? Vamos começar então? Vamos lá. Bom, ah, a LDB ela não está sozinha nesse contexto, né? A LDB também tem que ser entendida junto com o Plano Nacional de Educação, a Lei 10.172 de 2001, e também pela própria Constituição, porque foi a Constituição que dá todo esse alicerce, tanto para a LDB quanto ao PNE, né? Bom, relembrando a Constituição de 1988, que representou uma reconquista da cidadania, fixação dos aspectos da redemocratização do país, a educação ganha relevância como um mecanismo de transformação social, com uma pegada crítica, transformadora, e reafirma a educação como direito de todos, a educação responsável pela afirmação da igualdade, a questão da educação ser gratuita, democrática e de qualidade. Isso é muito importante a gente trabalhar. Bom, na verdade, essa Constituição serviu para a base da terceira e atual Lei de Diretrizes e Bases, anterior dessa foi a 5692, e aí uma charge e um artigo da Constituição mostrando a importância e o contexto da educação. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança, o adolescente com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocar a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e opressão. Né? Artigo 227. Aí uma charge mostrando a necessidade de uma transformação dessa nossa sociedade. Bom, e logo no título primeiro da educação, né, no seu artigo primeiro, a LDB é uma sequência de títulos, né, com subtítulos, e os artigos vão seguindo em sequência. Né? Então vai falar da finalidade dessa educação. Né? A educação abrange os processos formativos que desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Né? Então é a questão da abrangência desses processos formativos. Né? Então percebe, educação não é só instituições escolares, também instituições de pesquisa, também na vida familiar, também nos movimentos sociais, na organização da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então percebe que é bastante abrangente a questão da educação. Bom, logo no CAPT, né, vai falar da disciplina, né, que a LDB procura, né, o objeto da LDB, disciplinar a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Caput segundo, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, é um processo que abrange a vida familiar, a convivência no trabalho, nas instituições de ensino, de pesquisa, dos movimentos sociais, organizações da sociedade, nas manifestações culturais, mas também se vincula ao mundo do trabalho e à prática social. Esses aspectos são importantes a gente perceber e, a partir daí, a gente passa para o título 2, que é dos princípios e fins, vai desenvolver os princípios e as finalidades da educação. A educação, lá no artigo 2, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais da solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então é importante entender que, dos princípios e fins da educação,
né? É dever da família e do Estado, percebe que a família está sempre pareada com o Estado, mas é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e a finalidade, o pleno desenvolvimento da educação, do educando, no seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. É importante observar isso. Bom, no artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Aí vai ser uma série de princípios. Primeiro deles, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Ou seja, esse ensino terá por princípio uma igualdade de condições, tanto para o acesso, mas também com a permanência, que é importante. Não adianta nada ter acesso, mas não se garantir a permanência dessa criança, desse adolescente na escola. Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Terceiro, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quarto, respeito à liberdade e apreço à tolerância. 6, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então percebam que logo no início desses princípios, outros virão a seguir, há uma questão da liberdade do aprender e do ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, ter uma pluralidade de ideias e concepções pedagógicas. Então, é importante perceber que isso está garantido pela LDB, uma liberdade ao pluralismo do pensar, do ensinar, do pesquisar. Cuidado, porque tem muito movimento aí que parece que não entende que isso é uma garantia da LDB, da Carta Magna, que rege a educação brasileira. Vamos em frente. Continuando aí o artigo 3º, item 6, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, né? Esse é outro princípio. Valorização dos profissionais da educação escolar. 8º princípio, gestão democrática do ensino público na forma dessa lei e da legislação do sistema de ensino. Gestão democrática é a eleição de diretores e cargos dentro da escola. Percebemos que nem sempre isso acontece, nem nos estados, nem nos municípios. Outro princípio, 9º, garantia de padrão de qualidade. 10º, valorização da experiência extra-escolar, poderíamos dizer extracurricular, extramuros da escola, vendo que a gente já viu lá, né, no título da educação, que essa educação trabalha com abrangências diferentes, né? Vinculação à educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Princípio seguinte, consideração com a diversidade étnico-racial e garantir o direito à educação ao longo da vida. Esses dois últimos princípios, né, foram incluídos pela Lei 12.796 de 2013, né? Exatamente, o 12 e o 13º. Vamos seguindo. Título 3, do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos e organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Percebendo que isso também foi alterado pela redação da Lei 12.796 de 2013, a questão da idade e a questão também da organização da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Tem também a questão da educação infantil gratuita até as crianças de 5 anos de idade. Todos esses fatores foram alterados por essa mesma Lei 12.796. Então, atenção para isso, porque onde eu estou grifando aí são as alterações, o pessoal gosta de perguntar isso. Educação básica obrigatória e gratuita de qual a faixa etária? 14 a 17. Como é que se organiza a educação básica? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E a educação infantil é gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Logicamente, regido pelos municípios, né? A gente vai ver isso na organização também. Os municípios são responsáveis por oferecimento da pré-escola e do ensino fundamental, os estados de ensino médio, a União, ensino superior. Vamos para frente. Continuando aí. Terceiro, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Transversal, desculpe o erro, a todos os níveis, etapa, modalidade da regra regular do ensino. O outro, acesso público e gratuito aos ensinos fundamentais e médios para todos que não concluíram na idade própria. Tanto o 3, nesse artigo 4, né, como o 4, também redação modificada pela Lei 12.796 de 2013. Então percebe que, como eu falei para vocês no início,
as modificações, o pessoal gosta muito de perguntar. Quinto, acesso aos níveis mais elevados de ensino da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sexto, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Muito importante também. Sétimo, oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidade, garantindo aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Oitavo, atendimento ao educando a todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência e saúde. Também, redação modificada pela Lei 12.796 de 2013. O nono, padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos com variedade e quantidade mínimas por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Décimo, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima à sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Esse aspecto 10 foi incluído não pelaquela lei anterior que eu falei, mas por uma lei 11.700 de 2008, tá? Isso foi incluído, né? Não tinha esse 10. Artigo 4A também foi incluído, tá? O artigo 4A foi incluído pela Lei 13.716 de 2018, que diz o artigo 4A, é assegurado atendimento educacional durante o período de internação ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. Percebam, né, esse artigo 4A foi incluído pela Lei 13.716 de 2018. Cuidado com isso, hein? Esses aspectos são importantes para a gente perceber, por isso que eu dou destaque. Artigo 5º. Acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Houve modificação dessa redação também pela Lei 12.796 de 2013. Tá? CAPT também é alterado, só que esse CAPT vai dizer o seguinte: o poder público na esfera de sua competência federativa deverá, primeiro, recensear anualmente as crianças e adolescentes de idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Segundo, fazer chamada pública. Terceiro, zelar junto aos pais o responsável pela frequência na escola. Né? Isso é muito importante vocês perceberem. Tá? Essas modificações foram todas pela lei de 2013, a 12.796, e é importante que vocês entendam. Né? Na sequência, a gente vai ver esse segundo aspecto. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório nos termos desse artigo, contemplando em seguida os demais níveis de modalidade de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Terceiro, qualquer das partes mencionadas no caput desse artigo, né, o certo seria quaisquer das partes. Qualquer das partes fica meio estranho, mas é assim que está escrito na lei. Qualquer das partes, deveria ser quaisquer das partes mencionadas no caput desse artigo, tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do caput 2 do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita de rito sumário a ação judicial respondente. Né? Isso é importante ter, porque há uma menção ao caput 2 do artigo 208 da Constituição Federal. Né? Importante. Artigo 5º. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independente da escolarização anterior. Né? Ou seja, é uma maneira do poder público criar processos de aceleração para trabalhar com essas crianças, trabalhar com aspectos diferenciados para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino. Artigo 6º, modificado pela redação também da Lei 2013, 12.796.
É dever dos pais ou responsáveis vai a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Né? Há uma modificação na faixa etária, eu já expliquei isso para vocês. Artigo 7º. Esse artigo 7º também foi modificado pela Lei 13.796 de 2019. Hein? Cuidado com isso. Agora eu vou fazer uma inclusão aí numa observação do artigo A, artigo 7º-A. Isso a gente vai botar lá no final. Mas o que diz o artigo 7º? Né? O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional do respectivo sistema de ensino, autorização do funcionamento e avaliação da qualidade pelo poder público, capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 203 da Constituição Federal. Aí vem o artigo 7º, que eu vou dar destaque lá no final, porque esse artigo 7º vai falar que esses alunos matriculados em instituição pública ou privada têm assegurado o exercício da liberdade de consciência e de crença, direito mediante a prévio e motivado regulamento, ausentar-se de aulas e de trabalho segundo os preceitos da sua religião, e alguns aspectos que a gente vai ver lá no final. Né? Mas isso é uma inclusão de 2019, fiquem atentos com ela. Título 4º da Organização da Educação Nacional. Aí é que eu já falei um pouco para vocês. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Caput 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Isso é importante. Articulando diferentes níveis de sistemas, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Quer dizer que a União, por mais que ela esteja na Constituição Federal ligada a oferecer, na sua responsabilidade, apenas a educação superior, o ensino superior, ela tem a coordenação política, ela articula os níveis e sistemas, ela exerce função normativa, estabelece as normas de funcionamento, redistributiva e supletiva em relação às demais. Ou seja, cabe à educação, se o Estado não oferecer, se o município não oferecer, ela logicamente vai tentar organizar, nós temos vários mecanismos para isso, mas ela também tem essa função de suprir. Né? Isso é importante. No caput 12, o sistema de ensino terá liberdade de organização nos termos dessa lei. Artigo 9. A União incumbir-se-á de, primeiro, elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Né? Segundo, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Né? Seguinte, prestar assistência técnica financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento do seu sistema de ensino, de atendimento prioridade à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Ou seja, é importante perceber que há toda uma organização, né, da União na questão da suplência e de oferecer estados, municípios e também ao Distrito Federal recursos. Né? Você tem Fundeb, mas tem outra série de recursos. O Fundeb é um dos principais recursos da educação e a gente vai trabalhar também no Fundeb. Né? Eu esqueci de falar para vocês, mas o Fundeb foi modificado e nessa parte de legislação também temos o Fundeb como uma parte importante dessa legislação. Bom, quarto, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos, seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. O quarto A, estabelecer em colaboração com estados, distritos federais e municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento, atendimento na educação básica e na educação superior de aluno com altas habilidades e superdotação. Isso é interessante, né? Porque esse aspecto aí foi incluído pela Lei 13.234 de 2015. 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Né? 6. Assegurar o processo nacional de avaliação
do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com o sistema de ensino, objetivando a definição de prioridade e a melhoria da qualidade desse ensino. 7. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação, pós-graduação, quem faz é a CAPES. 8. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre esse nível de ensino. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e o estabelecimento do seu sistema de ensino. Caput 1. Na estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação com funções normativas de supervisão e atividade permanente criado por lei. 2. O Caput 1, não teve... o Caput 1 aí do nono, eu acho que teve uma autorizaçãozinha, sim. Foi a Lei 10.880 de 2004 que modificou o Caput 1. 2. Por cumprimento disposto do inciso 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Caput 3. As atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos Estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Esse é um aspecto importante. Se o Estado e o Distrito Federal mantiverem instituições de educação superior, eles podem, então, regular essa parte da educação. Artigo 10º. Os Estados incumbir-se-ão de 6. Autorizar, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos de instituição de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, oferta de cursos, exames, tudo mais. O 6º teve uma outra redação a partir da Lei 12.061 de 2009. 7º. Assumir o transporte escolar do aluno da rede estadual, incluído pela lei também de 2003. Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creches pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino, somente quando estiver atendida plenamente as necessidades da sua área e competência, ou seja, educação infantil e o ensino fundamental com prioridade. Com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal e a manutenção do desenvolvimento do ensino. Percebam que, na questão desse acesso à escola, tem muitos municípios que não estão oferecendo as vagas ainda na educação infantil. Isso tem melhorado ao longo do tempo, mas ainda não está oferecido de maneira satisfatória. 6º. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Parágrafo único. Municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica. Artigo 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas por lei. 5º, prover, isso é interessante, 5º, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 6º, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. 7º, informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da sua proposta pedagógica. Esse 7º foi alterado pela Lei 12.013 em 2009. 8º, notificar o Conselho Tutelar do município, ao juiz competente da comarca, ao respectivo representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentem quantidade de falta acima de 30% do percentual permitido em lei. Isso foi incluído pela lei de 2001. Antigamente, esse percentual era de 50%, hein, gente? Muita atenção nisso. Isso foi modificado e é uma pergunta muito comum. Então, a notificação ao Conselho Tutelar, ao juiz competente da comarca e ao Ministério Público,
há faltas acima de 30% desse percentual permitido, né? Então, interessante. O nono foi incluído, tá? Também pela mesma lei de 2019, tá? Promover medidas de conscientização de prevenção de combate a todos os tipos de violência, especialmente de intimidação sistêmica, bullying, no âmbito das escolas. Então, essa lei do bullying, que é o nono, né, foi também incluído pela lei número 13.663 de 2018. Né? A notificação do Conselho Tutelar, né, foi pela lei a mesma lei 13.663 de 2018. Tá? A questão da prevenção de drogas, que é a seguinte, que foi pela lei de 2019. Né? Então, a décima, estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas, incluída pela lei. Então, veja bem, essa lei 2018, essa modificação de 2018 já estão aí, eu vou passar uma reprisada no final. Promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégia de prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas. Essa foi a lei 13.840 de 2019. Não é importante vocês saberem a lei, mas é importante vocês saberem que são inclusões recentes, né? E como inclusões recentes podem fazer parte das perguntas. Artigo 13. Os docentes deverão incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, né? O projeto político-pedagógico, PPP, só que eles chamam de proposta pedagógica. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 4. Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Né? Esse número 4, né, não foi modificado, mas é importante destacar. O 5. Administrar os dias letivos, hora-aulas, além de participar de períodos dedicados ao planejamento, isso aí a gente pulou. Colaborar com a atividade de articulação da escola, com as famílias e com a comunidade, importante. Agora, o artigo 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Primeiro, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Segundo, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes. Então, é muito importante essa questão dos conselhos escolares. Né? Então, o artigo 14 vai definir o sistema de ensino, né? Ou seja, sistema de ensino estadual, sistema de ensino municipal, sistema de ensino federal. Agora, a participação na elaboração do projeto e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes, isso é muito importante porque o conselho escolar foi instituído e ele é bastante importante na participação e a gestão democrática da escola. A gestão democrática da escola não é só os profissionais da educação escolherem seus representantes, mas também a participação das comunidades escolar local nesses conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 15. O sistema de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica, que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Observar normas gerais do direito financeiro público. Isso é importante, no artigo 15. Hein? Artigo 16. O Sistema Federal de Ensino compreende, muito importante, as instituições de ensino mantidas pela União, porque as instituições federais de ensino não estão só as instituições federais. O Sistema Federal de Ensino tem as escolas técnicas federais e também tem escolas de educação básica, como as escolas militares e também, por exemplo, o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Né? 2. As instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Aí, nesse artigo 16, eu botei um xizinho, porque a anterior era a instituição de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada. Foi retirado criadas e a redação, as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Terceiro, os órgãos federais de educação. Artigo 17. Os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal compreendem as instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual, pelo Distrito Federal, porque, na verdade, o Distrito Federal ele é diferente dentro da Constituição do
dos estados, né? Por isso que é sempre Estado e Distrito Federal. 2. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. 3. As instituições de ensino fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada, né? Esse artigo 17 é interessante, né? 4. Os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. E o parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Artigo 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e educação infantil mantidas pelo poder público municipal e as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, os órgãos municipais de educação. Então percebam que a regulação de toda essa cadeia privada, né, é pelo sistema estadual e municipal de ensino, cada um na sua devida alçada. Artigo 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias administrativas: públicas e privadas. Bom, não precisa dizer, né? Entendidas e incorporadas pelo poder público, as privadas, por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Título 5. Vamos lá ao título 5. Dos níveis e das modalidades de educação e ensino. Capítulo 1. Então, o título 5 tem capítulo 1, capítulo 2, ele vai passando. Da composição dos níveis escolares. Artigo 21. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, a gente já tinha visto isso, e educação superior. Vamos voltar aqui. A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. Isso é importante. O que é educação básica? Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A outro nível de ensino, educação superior. Artigo 22. A educação básica tem por finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meio para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. Isso é importantíssimo nesse artigo 23. Vai dizer que a educação básica, vamos lá, o que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Né? Educação fundamental e ensino médio. Veja bem, poderá se organizar-se em séries, em períodos, em ciclos ou em qualquer tipo não seriado, baseado na idade ou na competência ou em outros critérios. Qualquer forma diversa, sempre com os interesses do processo de aprendizagem, assim recomendar. Se houver um sentido, se houver uma justificativa, a educação poderá se organizar em períodos diferentes de anos letivos. Percebam? Isso é muito importante. Caput 1. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências em estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo com base as normas curriculares gerais. Ou seja, ele pode ser adiantado ou retroagido, né? Dependendo da classificação daquela instituição de ensino, de acordo daquele estado, daquele município ou da União. Caput 2. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas por lei. Artigo 24. A educação básica no nível fundamental e médio será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Também é muito importante. Primeiro, a carga horária mínima anual será de 800 horas. Isso mudou, hein? Para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuído por um mínimo de 200 dias letivos, de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, ou seja, às provas, quando houver. Então, no artigo 24, esse primeiro ponto foi alterado pela redação da Lei 13.415 de 2017, né? Alternância de horas e dias efetivos de trabalho escolar,
e sempre excluindo o tempo de prova. Então, as instituições de ensino geralmente não fazem mais aquele negócio de semana de prova, porque você perde a letivo. Ela faz semana de prova num horário do expediente e continua com a aula no outro. Né? 2. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira de ensino, pode ser feita: A. Por promoção para os alunos que a cursaram, com o aproveitamento, a série ou a fase anterior na própria escola. B. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Continuando, 24. C. Independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que define o grau de desenvolvimento e de experiência do candidato e permite sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Ou seja, é aquela escola. A escola pode haver tanto a elevação do nível ou o rebaixamento do nível da aluno. Terceiro, estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, desde que reservada a sequência do currículo, observável das normas do respectivo sistema de ensino. Então, veja bem, há na LDB uma variedade de seriação e de classificação dos alunos bastante peculiar. Né? Os sistemas de ensino têm independência, autonomia, para fazer as suas seriações e as suas avaliações, progredindo ou então retroagindo determinado aluno, ou por transferência, ou por ver de outro sistema de ensino, ou até de outro país. Né? Eu acho que eu já li o terceiro, mas vamos lá. No estabelecimento que adota a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir forma de progressão parcial, desde que preservar a sequência de currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Quarto, poderão organizar-se classes ou turmas de alunos de séries distintas com níveis equivalentes de adiantamento da matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes e outros componentes curriculares. Ou seja, há uma previsão de uma possibilidade de se organizar alunos de séries diferentes para o ensino, por exemplo, de língua estrangeira, mas também por artes ou outros componentes curriculares, por exemplo, como educação física. Percebe? Isso é importante perceber nesse aspecto 4. Né? Vamos lá. 5. A verificação do rendimento escolar observará o seguinte critério. Muito, muito, muito importante esse aspecto. Tá? Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Olha, isso é extremamente importante. Muitas escolas ignoram que a avaliação deve ser contínua, não etapista, cumulativa do desempenho do aluno e com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Ora, isso é revolucionário. E dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Ou seja, é uma mudança na orientação da avaliação. A avaliação deve ser contínua e cumulativa e não etapista. Etapista é aquele negócio de prova final, prova bimestral, etc. B. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, com classe acelerativa. Possibilidade de avanço nos cursos nas séries mediante a verificação do aprendizado. Mesma coisa. Né? Também dos alunos que identificam um nível mais elevado. Aproveitamento dos estudos concluídos com êxito. Né? Nesse aspecto 5 do artigo 24, continua igual. A modificação acho que é no 6º. Né? O é o último. Obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Ou seja, aquele negócio de fazer a recuperação só no final não está previsto na LDB. Pelo contrário, ao longo, paralelo ao período letivo. Né? Pelo menos no meio do ano tem que oferecer. Né? As escolas antigamente não tinham feito isso, mas agora acho que todas oferecem. 6º. Eu acho que é o 7º que muda. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto do seu regimento e nas normas dos respectivos sistemas de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Por mais que ele tenha um rendimento muito grande, se ele tiver mais de 25% de faltas, ele é considerado reprovado por frequência. Né? Isso é importante. 7º, que aí eu acho que no 7º que a gente houve a mudança. O 7º tem um parágrafo único, mas não está aqui. A cada instituição de ensino, cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declaração de conclusão de série, diploma, certificado de conclusão de curso, com as especificações cabíveis. Acontece às vezes com as crianças nas escolas privadas, estão devendo, e eles não querem
fazer isso. Na lei está dizendo que cabe a cada instituição de ensino expedir os históricos. Ela não pode se negar a isso, né? Aí tem no sétimo teve uma modificação, né? Esse sétimo teve uma modificação, né? Que teve um parágrafo único, esse parágrafo único foi excluído, então a gente não precisa nem ler, porque ele já saiu. Caput 1, a carga horária mínima anual, do que trata o inciso 1 do CAP, deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo o sistema de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, a partir de 2 de maio de 1917. Isso foi incluído nessa lei de 2017. Caput 2, o sistema de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme inciso 6º do artigo 4º, também incluído pela mesma lei. Artigo 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, carga horária e condições materiais do estabelecimento. Parágrafo único. Esse parágrafo único foi modificado, né? Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento disposto deste artigo. Artigo 26. Os currículos da educação infantil, dá uma olhada aqui no 26, o 26 mudou pela lei de 2013, 2.796, hein? Os currículos da educação infantil de ensino fundamental devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educantes. Então, esse artigo 26 foi modificado, eu já falei para vocês, pela Lei 12.796 de 2013, exatamente para a questão das bases curriculares nacionais. Percebe? Caput primeiro, os currículos a que se refere o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social política, especialmente a do Brasil. Esse caput primeiro também foi modificado pela lei, foi retirado o caput primeiro e foi modificado exatamente como está aí, pela redação de 2017. Caput segundo, o ensino da arte, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. Ou seja, falando que a arte, o ensino da arte é obrigatório na educação básica. Caput terceiro, importante para a educação física. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Percebam, ela é obrigatória, mas a prática é facultativa ao aluno que, isso é antigo, mas ainda foi mantido, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Segundo, maior de 30 anos de idade. Terceiro, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Quarto, amparado pelo Decreto-Lei 1040 de outubro, que tem a prole. Caput 4, ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Esse artigo 4 se manteve, mas o 5 foi modificado. Tá? No quinto, caput 5, currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Desculpe o erro aí da língua inglesa. O caput 5 foi modificado, a redação dada pela Lei 13.415 de 2017. Gente, eu vou até essa transparência, depois eu paro, porque já está ficando muito maçante, vocês estão percebendo que eu também estou começando a engasgar. Né? O artigo 26A, né? Toda vez que tem um artigo tipo assim, o 26A, etc., porque teve uma inclusão, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e particulares, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira indígena. Então, o artigo 26A foi redação dada pela Lei 11.645 de 2018. Quase todo mundo conhece essa lei, mas é importante porque foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases.
O caput 2, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Tá? Bom, eu vou parando por aqui e a gente continua, então, na próxima aula. É pesada essa parte de LDB, eu tenho que parar um pouco, tenho que tomar uma água, tenho que respirar, senão eu mesmo vou engasgando. Bom, convido vocês para a aula 2 de LDB. Fiquem com saúde, fiquem bem. Até a aula 2. Forte abraço.